Olá a todos vocês. Olá, Daniel, Lucas, Gilson, Ciro, 17 de maio, 17 anos. Parabéns. Eu não celebro aniversários, você sabe. Mas eu vi que você postou alguma coisa no seu Facebook e já entendi que você ainda celebra. Mas com o tempo você vai entender que não precisa celebrar a data que você entrou aqui para ser escravizado, certo? A gente deve celebrar o que é realmente lindo, bom, mas por que tem que celebrar a data de nascimento? Eu já expliquei em alguns vídeos, então vocês podem pegar e estudar sobre isso. Eu sei que vocês, Ciro, Daniel, Lucas e Gilson, têm muito interesse no assunto acreditar e desacreditar. E aos novatos que chegaram agora, depois nós vamos conversar melhor para eu poder identificar vocês, o que vocês pensam, como vocês têm reagido à mudança de pensamento, de percepções, quais as crenças que ainda estão tendo, se vocês já estão detectando-as ou ainda pensa que nunca pensou que elas são crença, né? E de repente vocês estão matutando sobre isso, como pode ser isso uma crença? Mas tudo aqui é crença. Você primeiro tem o pensamento, não é? Não tem como uma coisa entrar e acontecer sem você antes pensar. Mas, se você quiser saber disso mais detalhadamente, eu sugiro que procure os vídeos antigos. Peça aos meninos, ao Ciro, Daniel, Lucas e Gilson, porque eles têm esses vídeos guardados com eles sobre essa informação. Nas religiões e em tudo neste mundo, precisa-se acreditar. O ato de acreditar não seria ruim se você não fosse levado a crer em algo que estão te contando, dizendo que existiu ou que existe no campo que para você é impossível de ver, o tal campo do invisível, que para nós ficou apenas conhecido simplesmente como o invisível. Você pode pegar os vídeos que eu liberei no grupo Base 5 do WhatsApp. Se você, acho que foi o Ciro ou o Daniel que falou que ia guardar para mim. Não, o Ciro ainda não estava lá, era o Gilson, né? O Gilson estava. Foi depois do grupo Base 2, lembra? Aí você falou isso para mim. Bom, procurem aí. Durante muitos anos, passei às pessoas sobre o perigo do ato de acreditar. Uma função nossa muito abusada, violada e fisgada o tempo todo por aqueles que desejam obter o controle de mentes que aqui chegam. O ato de acreditar na mente como verdade, ou às vezes como mentira e verdade do sistema que ele preparou para todos nós. Exemplo, você acredita numa historinha dele e depois ele mesmo te dá a chance de descobrir que é mentira, ou que pode ser mentira e te deixa confuso. Sim, o acreditar nosso aqui, mesmo que estejamos programados, vamos chamar assim, mesmo que não saibamos de fato como fomos programados, e eu uso essa palavra para que eu possa me fazer entender agora, até que as mentes de vocês todos possam já ir para outras informações. Se eu pular e já passar a informação adiante, a mente se sentirá meio perdida. Então apenas sabemos como nos contaram a pensar que é real porque livros disseram, personagens que representavam as historinhas ou historinhas dos livros disseram, mostraram e até provaram. Sim, eles têm como provar. O que o sistema mais tem aqui são pessoas, coisas, meios para provar suas mentiras, suas historinhas e garantir que todos fiquem ali aprisionados nessas tais informações de verdades e provas. Então ele tem meios e pessoas para provar as cenas, todos os cenários, passado, futuro e presente desse mundo, de tempo. Você está no mundo de tempo, pois não há tempo, nenhuma linha de tempo em outras salas. Sim, há algumas que eu acho que o sistema aqui copiou, mas a linha de tempo deles e o tempo deles não é dessa forma usado. Eu já expliquei em vídeos sobre o tempo. Vocês procuram os vídeos, os mais antigos, os mais novos, que eu falo que o tempo não existe. E tem o tempo biológico, o tempo compromisso, e assim eu fui explicando a vocês.
Mas, quando a gente estava no grupo base 5, eu expliquei outras coisas sobre o tempo, desculpa, e sobre as salas, e vamos voltar. Aí eu vou anexar essas informações que eu liberei para as pessoas, como as informações que eu dei a vocês nos grupos, tá bom? Então, em outras salas, a maioria, para nós, parece não fazer sentido pensar que possa existir algo que não dependa de tempo. Outras salas não têm tempo. Outras salas não têm essa luz aqui, como a gente vê. Aqui mesmo, em nossa sala, neste mundo, nesse sistema, nesse universo, nessa vida que todos conhecem, há outros espectros de luz, imagina em outras salas. Por que teria que ser a mesma coisa? Mas aqui dentro ensina que tudo se refere a este mundo aqui. Isso aqui é o eixo de tudo. Aí quando eles querem deixar você pensar que não podemos pensar que nós somos o tudo, aí eles te jogam para o espaço. Lá tem outras vidas e não podemos ficar pensando que estamos aqui sozinhos, mas é tudo aqui aprisionado dentro do sistema, porque esse espaço que eles falam é do sistema. Se eles criarem assim, mundo paralelo, o que eles criarem é aqui dentro do sistema. O sistema nunca vai te falar a verdade de que fora dele há coisa melhor, que há outras salas existencial, outros mundos, né, outras coisas melhores, perfeita, porque ele é imperfeito. Ele não quer que você pense isso, ele quer te manter aqui e quer ser valorizado. Ele promove a si mesmo, falando dele o tempo todo, de como é bom. Você aqui neste mundo, quando chega aqui, você nunca vai aprender nada contra o sistema. Você vai aprender aí contra o sistema que ele criou, outro sistema para colocar as pessoas contra esse sistema, mas sobre ele mesmo ninguém sabe, ninguém vai contra, porque as pessoas estão indo contra o sistema que o sistema criou, para elas irem contra, para elas pensarem que já está conhecendo ele, já sabe tudo sobre ele. Mas para você saber sobre ele, você tem que conhecer essa mentira dele, do sistema que ele colocou todo mundo a falar, sabe? E repetir, repetir, repetir. Então, vamos pular isso agora. Se você chega aqui neste mundo aqui você vai ter que ser adaptado a ele. Então, o mundo certo seria você chegar aqui e o mundo se adaptar a você, porque você é um convidado especial. Você deveria ser muito bem tratado por estar aqui dentro. Deveriam te agradecer, te bajular, mas não querem saber. O seu corpo não é preparado para viver uma infinidade de coisas ruins, nocivas, maléficas, as faltas criadas. Então, o seu corpo, junto com a mente que nós temos, humanos, né, não é preparado para isso, mas tudo bem. O sistema faz você se adaptar a ele. E para você se adaptar a esse sistema, você vai sofrer um bocado. Você vai ser desgastada, porque não tem como nós nos adaptarmos de fato e totalmente a este mundo. Então, o mundo vai te comendo, vai te corroendo, te consumindo. E é isso que o sistema gosta. Ele quer que você saia daqui totalmente definhado, porque ele nunca vai se adaptar, vai se deixar lindo, maravilhoso e perfeito para você. Ele quer que você pague a ele por estar aqui. E todos nós temos feito isso, pagado muito caro para estar aqui. E ainda sendo enganados a pensar que temos que agradecer por estar aqui. Se você já está aqui, você sabe que você vai ter dependências de familiares, de emocionais e tal. Então fica difícil dizer, eu vou sair e acabou agora. Não tem mais como. Eu já expliquei por que ele colocou a gente dependente, exatamente para não sair daqui. E tudo isso está explicado em vídeos anteriores e antigos, certo? Bom, vamos pular isso hoje. Vamos continuar esse papo aqui mais para frente, que eu quero continuar falando sobre o acreditar e desacreditar. Então, apenas sabemos tudo aqui como nos contaram. A pensar que todas as coisas aqui é real porque os livros disseram, os personagens que representavam as historinhas ou a historinha dos livros disseram, mostraram e até provaram, certo? Só repetindo um pouquinho para vocês lembrarem que eu parei aí e já mudei de assunto. E não somente sobre o tempo, já contei e expliquei sobre muito mais coisas que aqui nos garantiram que são necessárias para a existência dos corpos, do mundo, dos cenários, das mentes. A lista foi imensa, mas se eu fosse escrever os nomes delas todas, bastaria eu escrever uma única palavra
que definiria melhor o que quero dizer. A palavra é tudo. Tudo que existe aqui e que existirá neste mundo de destruidores. São deformadores, desmontadores, destruidores de tudo que aqui estiver feito, ou que já está sendo feito, ou vai sendo feito para acontecer, existir, experimentando o não poder de si mesmo completamente. Por exemplo, quando você nasce aqui, quando você está sendo feito, ou quando você vai ser feito, já começa essa deformação, destruição, desgaste da sua existência. Então, tudo que for feito para acontecer e existir experimentando o não poder de si mesmo completamente, porque você não vai ter mais poder de si mesmo assim que chegar aqui. Quem vai ter são as crenças que o sistema vai te dar, as situações e tudo que for dele para te desgastar, te pegar a mente, te escravizar, te controlar, manipular, abusar, invadir o mental, controlar o físico, etc, etc. E assim tudo aquilo que vai sendo feito, será feito ou é feito já, será desfeito, destruído, consumido, definhado até o final. Sim, eu sei, você se interessa muito por este assunto. E, na verdade, eu gosto quando você e os outros 4 que deram atenção ao tema se puseram a matutar. Pensar e analisar o porquê do ter que acreditar ou não. E, principalmente, no que acreditaram e ainda acreditam. E como sentem que todos os dias mais coisas, pessoas e historinhas acompanhadas de seus respectivos personagens tentam obter mais créditos de sua função de acreditar. Você está dando crédito a tudo aquilo que você coloca na mente, como verdade, absoluta ou não, você está dando créditos. Então, você está acreditando na sua mente. Então, eles querem mais desses seus créditos. Eles querem essa nossa função de acreditar. Essa função de acreditar que nos foi dada a todos nós, depois que nos roubaram de tudo. Quando você não tem nada, né? Sua mente está vazia, não tem mais nada que ela saiba de si própria, do que está fazendo ali dentro daquele jogo, então ela vai em busca de acreditar em alguma coisa. Então, esse ato de acreditar não é uma coisa normal nossa, que seria nossa de verdade. Foi a nós assim colocado porque nos deixaram vazios. Mas eu vou deixar para falar mais sobre isso adiante, pois nós temos falado bastante disso aqui no grupo e em muitos vídeos meus. Os novatos podem pegar, tá bom? Então eles farão aqui dentro vocês acreditarem neles. Sejam eles quem for, personagens de livros já morreram ou não, que estão pelo YouTube, que estão por todo o mundo virtual, que estão no mundo literário, das artes, todos em geral, todos querem que vocês acreditem neles. Ou no que eles falam, que outros falaram, ou no que livros e disciplinas provam. O importante é que eles cumpram o papel deles de fazer vocês acreditarem neles, confiarem e sentirem como eles são superiores, porque você acha que eles sabem mais do que vocês, que conhece ou está com os que conhecem ou têm a verdade, ou que eles estão em grupo, movimentos, alguma coisa que sabem mais do que você. Aí você vai querer se juntar a eles. Você vai querer dar atenção a essas pessoas porque pensa que elas sabem mais, ou que elas conhecem quem sabe mais, ou que elas estão em grupos, locais, religiões, o que for, e que tem a verdade, que você ainda não tem. Então, e muitos estão aí usando as palavras e outros artifícios do sistema para obter de você adoração, paixão, confiança, e que você os tome como aqueles que podem orientar a você a encontrar resposta e entender esse sistema. Ou seja, entender o sistema que o sistema criou e continua a criar para que todos pensem que estão finalmente entendendo este mundo e a ele mesmo. Todos aqui querem que você acredite. Acredite. Dê crédito e dê preferência sempre como eles são. Falam, oferecem, conhecem, têm a verdade ou vendem a verdade a você.
É vital para eles que todos acreditem neles ou naquilo que contam, mostram, ensinam, provam ou promovem. Mas acho que esse ponto você, Daniel, finalizou sua compreensão após suas dúvidas terem sido respondidas com sua dedicação de assistir aos vídeos e experimentar o que eu disse. Deixar a mensagem ser lida além de seus olhos físicos e entendida além de sua mente distraída. Bom, distraída para si mesma e focada no mundo de falsidade e dor que estamos, de preocupação, de obrigações, até as distrações todas deles, pura falsidade, pura cilada. Eu sugiro aos outros a fazer a mesma coisa que o Daniel fez, se ainda não fizeram. A todos que chegam a mim eu falo, se dediquem, porque a leitura dos vídeos pode passar como uma coisa boba, tola. Alguns temas meus podem passar como bobos e tolos. Mas acredite, a mente de vocês que estiver interessada de verdade e quiser privilegiar a si mesma, ela vai pegar a mensagem que seus olhos físicos normais e essa mente distraída não vai pegar. Mas sua mente focada e desejosa de realmente entrar nesse processo de libertação de crenças, de manipulações e desconstruir tudo isso, ela vai pegar. Garanto. E depois vai sentir isso que o Daniel sentiu. A leveza de não ter mais esse fardo, acreditar, desacreditar e se desaprisionar de muitas coisas. Ele agora parece que é como se tivesse sacudido a roupa assim e saído quilos e quilos de crenças, né? Que deu uma leveza a ele mesmo, a mente dele. Não está mais carregando todas essas informações tolas que mexia com o físico dele, né? Mexia com o emocional, mexia com tudo. O comportamento dele era influenciado pelas crenças que ele estava lá, né? Permitindo que se instalassem e vivessem lá, controlando a ele. E se sentiu assim meio abobado, meio estúpido, se arrependeu de ter passado adiante as pessoas. Sabe, se você tem um amigo de verdade e você crê em alguma coisa, não passe para ele. Porque um dia você pode mudar suas convicções e aí você vai ver que você atrapalhou a vida de alguém passando aquela informação. Se você tem um hábito que você gosta, por exemplo, beber, não convide seus amigos para beber. Porque se você é amigo dele de verdade, você sabe que bebida não é bom, então por que você vai convidar ele? Muitas pessoas têm amigos de bebida, amigos de farra. Essas pessoas não são suas amigas, porque se fossem, não estavam levando você para farra, que é algo que ele não consegue parar. Então ele iria dizer para você, não faça isso, eu gosto, eu não consigo parar, eu estou aprisionado nesse desejo, nesse comportamento, mas não faça. Aqueles que convidam você para fazer a mesma coisa ruim ou as mesmas coisas ruins que eles estão a fazer, não são seus amigos, não gostam de você. Eles precisam de você porque eles não conseguem mudar. Você já percebeu quando você quer mudar a alimentação, uma vida melhor, equilibrada, saudável? As pessoas ficam contra você porque elas mesmas não podem, elas não conseguem. E elas não querem que você saia ali, né, naquele círculo de gente viciada, consumindo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, etc. Me deixa voltar aqui antes que eu perca a linha de raciocínio. Sua mente, quando não está tomada por eles de alguma forma, sabe, tomada, invadida, instalou crenças e você sai por aí se comportando através delas, a sua mente vai ler as mensagens que serão lidas com seus olhos físicos normais. E há mensagens que ela, sua mente, focada e com controle dela mesma, vai interpretar além do que os olhos físicos leram. A mente não distraída vai ver além, perceber além do que os olhos físicos leram, entenderam, interpretaram. Olha, o Daniel, quando ele sentiu isso, ele me relatou como se sentiu após perceber que isso aconteceu sem controle dele. Não houve um programa, hoje eu vou sentir a mensagem. Hoje eu vou dizer, se eu ver os vídeos e não sentir, não acontecer, então eu vou parar de ver os vídeos. Porque isso não existe. Essa mente que fala isso, que pega uns vídeos para ver se acontece alguma coisa, vê blocos de imagem e já fica livre de todas as crenças, ela não está nem um pouco desperta, preparada para esse despertar real,
para não ficar dentro de um falso despertar, né? Eu chamo de despertar porque não tem outra palavra, mas quer dizer, é a libertação, né? É tirar os grilhões dessas prisões das crenças, que as crenças colocam todo mundo. Aí você percebeu que isso só acontece quando há real interesse da mente, quando ela se privilegia, quando ela se dedica a isso. O desejo que ela tem estará acima de tudo que ela fora levada a gostar, acreditar, apreciar, buscar, repassar como verdade aos outros, a dar valor, etc, etc. E isso aconteceu contigo e você agora se sente bem. Você sabe quantas pessoas que desejam isso, mas não fazem nada e depois desacreditam? Qualquer coisa que elas aprendem por aí do sistema, elas se dedicam. Elas querem fazer para ver se aparece. Passam anos lendo livros sobre, vamos supor, aquela coisa lá do Kundalini, para elevar, acender a Kundalini. Nunca acontece, ela só fica lendo mais livros, nunca acontece, e mesmo assim ela não para. Agora, algo tão simples que eu já passei, como é para se libertar, ninguém tenta de verdade. E mistura as coisas. Um pouco dos meus vídeos, um pouco dos vídeos dos personagens do sistema, e fica toda confusa. Nunca se dedica de verdade à coisa mais simples que é. E por que eu falo para eles isso, né? Que vocês não se dedicaram? Aí ficam zangados, né? Eu falo, você não está despertando, tal. Ficam zangados. Mas eu já estive como eles, então eu posso falar do que é estar desperto, o que é entrar nesse processo realmente. Agora, eles não, nunca estiveram. Porque quando se desperta de verdade, dá para sentir imediatamente. A pessoa fica suave, mais amorosa. Agora, uma pessoa que faz coisas erradas e estou desperta, nunca, nunca. As pessoas que despertam, elas não agem mais para levar vantagem, para ver os outros se destruídos. Não tem mais essas coisas ruins. Ela tenta ser o que ela começa a ser de verdade, que é o que era ela antes. A pureza. As pessoas têm uma ideia muito estranha do que é a pureza, gente. Do que é o amor. Vamos falar isso aí outro dia, sobre o que é a pureza. Como eles interpretam o que é a pureza, quer dizer, o sistema, como ele colocou as pessoas a interpretarem essa pureza, né? Nós vamos falar dessa pureza mental, comportamental, que vai sendo conectada assim que a mente vai se libertando. Não tem como ficar separada. Às vezes tem coisas que o físico não consegue se libertar. A gente já conversou, não foi? No outro dia aqui? Não dá, fica difícil, leva mais tempo. A mente primeiro ela se liberta, aí o físico tem muitos grilhões, tem muitos vícios que tem que ser trabalhado. Tal. Vocês podem pegar mais informações nos vídeos, aqueles que desejam, né, saber mais. Eu estou falando aqui bem curto, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E eu quero que vocês escutem todos, depois prestem atenção e nós vamos conversar sobre ele. Estou respondendo as perguntas de vocês, um a um aqui, tá? Aí aqueles que mandaram já sabem que a resposta está aqui. Sabe, Dani, me alegrou saber que você pôde sentir essa alegria e bem-estar de saber como funciona essa função. E por isso eu sempre digo, é importante se exercitar, ou não acreditar, ou acreditar, desacreditar. Você conseguiu porque sua mente privilegiou-se e abandonou os apegos, as convicções recebidas e tudo que parecia ser a eterna e mais segura verdade recebida dentro deste mundo desde seu nascimento e crescimento. Infelizmente, só se consegue essa alegria depois que se vê a prisão, certo? Depois que percebe-se os grilhões, depois que se detecta o grande aprisionador e ladrão de tudo e de todos do bem, e que entram aqui para vivenciar scripts com um grande fardo, sofrimento, dor, perdas, problemas demasiados, abandono, doenças, nossa, muita coisa ruim para a nossa mente que não teria necessidade nenhuma de tudo isso. E assim, usando todos os meios. O meio que forçou as pessoas ou levou as pessoas a crerem que tudo partiu do desejo, vontade e escolha delas mesmas, né? Eles fizeram e fazem as pessoas acreditar na mente o que eles vão enfiando, enchendo a mente de todos com falsas memórias das historinhas.
E a mente aprisionada não consegue mais se desvencilhar desse desejo de acreditar. É um vício terrível e buscam mais e mais, dando créditos ao que o próprio algoz vai oferecendo, mostrando, dizendo, provando através de seus personagens, de suas artes, de suas ciências, religiões, filosofia, educação, distrações, prazeres, apetites, historinhas, tecnologias e tudo que você entende como mundo, sociedade, espiritualidade, filosofia, vida, ideologia, universo, gente, tudo, é tudo mesmo, sabe a palavra tudo? É essa palavra que vocês devem entender quando vocês quiserem se livrar desse controle do mundo aqui. É tudo. Não tem que ficar salvando nenhuma coisa. Você acha que o sistema controla aqui tudo e alguns livros, algumas historinhas são verdades? Isso é uma mente infantilizada. Se pensa assim, pode sair do grupo, porque não vai conseguir entender mais nada. Eu sei que vocês não estão pensando assim, mas se tem ainda, vocês sentem, sabe, aquela fisgadinha, se prepara. Talvez você não vai conseguir continuar conosco. Vocês podem perceber os meus vídeos, eles vão lá do passado para cá. A coisa vai desenvolvendo, porque a mensagem ela não está pronta como as mentiras do sistema que pode caber dentro de um livro, né? Que aí os outros personagens saem repetindo esse livro e tal. Não. A mensagem verdadeira humana que eu passo para vocês é essa. Ela não pode ser escrita. Não falei para vocês, não é para fazer livro, palestra por aí, né, com túnica, passando a ideia de que é um guru, um profeta, nada disso. Ser um mensageiro verdadeiro, humano, não tem privilégio nenhum. A coisa é dura mesmo. Então não tem como escrever essa mensagem. Ela vai se abrindo aos poucos e ela se adapta àquilo que o sistema vai fazer contra a gente. E aí ela tenta avisar, tenta ajudar. Não é uma mensagem já preparada. Quer dizer, a base, a mensagem é essa, é tentar proteger a nós humanos e tentar fazer com que a gente possa entender as maldades que ele faz. Mas nada assim já pronto, olha, leia esse livro aqui, sabe? Interprete ele, e depois aí vão criar outras interpretações, mais outras, mais outras. Não existe isso com essa mensagem verdadeira humana. A mensagem que eu passo a vocês há muitos anos, amorosamente, é uma mensagem verdadeiramente humana a todos nós. Voltando ao assunto. Daí se torna fácil para grupo de pessoas, ou algumas, ou mesmo uma, acreditar em mágicas, pedras, cristais, pêndulos, gnomos de pedra mágica. Já deve ter ouvido eu ter falado muito isso em vídeos que subi na conta de 2010. Sabe aquela conta Yetzirah 1 com o algarismo romano? Pois, até uma batata, se disserem que ela tem poderes mágicos, né? Que ela é mágica, tem poder e tal, as pessoas que acreditarem poderão se curar, achando que foi a batata. Bom, e não é só pedras, né? Eles têm animais com poderes para as pessoas e chegam a tornar alguns deles sagrados ou do mal, como já expliquei. O que fazem com animais dóceis, usados como símbolos do mal em ocultismo, livros, filmes, etc. Coelhinhos, bois ou vacas, cabritos, bodes. Também eles colocam as pessoas a acreditar em pessoas, coisas e muitas historinhas que estão no invisível do céu ou visível, como estátuas ou animais que eles aprisionam em locais para serem tocados, admirados, alimentados, etc. Pessoas invisíveis do céu também, ou aquelas que já morreram e não temos que comprovar, nem mesmo se elas existiram. Tudo que nos dizem são eles mesmos nos dizendo, provando, mostrando fotografia, livros, todo tipo de papel. Então, tem aqueles que estão no céu invisivelmente ajudando. Olha, eles estão lá no céu, olhando por vocês, ajudando. De maneira que não temos como provar a ajuda, a não ser apenas pela nossa mente, que acha que a ajuda veio deles, porque aconteceu. Pessoas que se dizem que vieram do céu também. Eu vim do céu. Ou outros dizem das estrelas, de outro sistema solar, de outro mundo paralelo, de outro portal, de outros planetas. Aí tem até aqueles que dizem que vieram dos infernos, do centro da Terra. E
É infinito o número dessas pessoas, dessas coisas que o sistema criou para as pessoas terceirizarem o poder delas. Elas pegam o poder delas, que era ali puro e total, e entrega para essas pessoas, porque elas não confiam nelas mesmas. Então elas confiam, elas se sentem bem, passando a responsabilidade para um santo, anjo, guia, o que for, uma pedra, tal, mas não nelas mesmas. Elas não sabem, a mente não sabe mais ter essa confiança em si própria e viver sem precisar, sem depender. Não lembra que eu falei para vocês, a dependência, o sistema criou todo tipo de dependência para nos aprisionar aqui? Então, continuem guardando todos os meus vídeos, porque um dia vocês vão precisar ou vão conhecer pessoas que precisem. Nós temos que continuar ajudando aqueles que realmente querem se perceber, que é mentira, que a pessoa está te usando, te desgastando, abandona. Não continue. Continue somente com aqueles que merecem mesmo, senão vocês vão perder muito tempo, como eu já perdi aqui dentro, certo? Continuando, e ainda deram às pessoas crédulas que estão buscando acreditar ou continuar acreditando, né? Continuar acreditando naquilo que já acreditou ou acredita, mais outro tipo de gente que garante, eles garantem essas pessoas, que essa gente que falam com aqueles que têm poderes acima dos humanos e estão no céu. Por exemplo, você está aqui e você tem poderes acima de outra pessoa porque você conversa com outros que estão lá no céu, ou em outras galáxias, ou depois da morte, ou no inferno. Você sempre tem esse contato. Ou aqueles que dizem que podem ler mãos, podem ler pedras, o que o inferno do sistema criou de mentiras e que dá certo porque as nossas mentes estão abaladas, estão liberando informações sem saber que estão fazendo isso. Sobre isso a gente já conversou no outro dia, não foi? Foi o Daniel que começou esse assunto? Tá bom. Pega as informações e passa para os outros, Daniel. E aí tem aqueles outros de outros planetas que são bonzinhos, amorosos, que estão querendo ajudar e têm poderes. E aí você vai pedir, vai recitar mantras, decretos para eles, vai ficar aprisionado nesse mundo de mentira, que o sistema é mirabolantemente esperto, né? E já criou aquela infinidade de historinhas de personagens. Pronto, tá ali uma cilada perfeita para as mentes que estão querendo acreditar, que querem se manter acreditando, que querem passar a vida toda aqui dele acreditando até morrer, até sair daqui, carregado com todas essas mentiras, né? Quantas vezes você já ouviram falar, contar daqueles que falam que vieram de outro sistema solar? Né? Não querem ser humano, não, são semente de outra estrela, alguma coisa, eles sempre inventam. Mas o sistema também criou aqueles que dizem que no mundo do invisível, do além, do espaço, do universo, eles têm poder de ir lá para ajudar as pessoas aqui e fazer muitas coisas para vocês. Com a criação do invisível, o sistema garantiu a ele muita força de manipulação, porque a partir do momento que o ser humano não vê, ele pensa que ele não tem essa capacidade de ver, né? Então, qualquer pessoa que disser ali dentro, nesse mundo do invisível, tem isso ou aquilo, ele vai ficar sujeito a acreditar ou a temer. Acreditar porque tem medo ou acreditar porque quer acreditar mesmo. Porque se for uma coisa boa, ele vai querer até acreditar mesmo. Vai facilitar para ele, né? Não ter essa responsabilidade de batalhar, né, contra essas coisas e descobrir o que é. Porque quando você não quer mais acreditar, você tem que descobrir o que é aquilo lá que estava querendo que você acreditasse. Porque estava invadindo a sua mente dessa maneira, certo? É trabalhoso no início, mas depois é muito fácil. Depois você não vai ter trabalho nenhum para poder expulsar tudo aquilo que vai chegando, vai expulsando. Às vezes pega você um pouquinho, daí a pouco somente, joga fora, aborta mesmo. Também eles inventaram outros animais, outro tipo de animais, mistura de animais com seres, todo tipo de pessoas e coisas invisíveis ou não. Lembra dos vídeos, certo? Também tem isso, pessoas que não são invisíveis e que têm poderes mais do que vocês.
Esses vídeos meus antigos que eu falei sobre tudo isso poderiam já ser a chave para muitas mentes se desvencilharem dos grilhões das crenças que estão pipocando todos os dias pelas conversas, né? Ou aparecendo em filmes que foram ditas em livros, estão nos jornais, estão por todo lado do mundo virtual, das informações, dos livros. Gente, é tudo mesmo que ele pode fazer para chegar à tua mente, ele fez, ele faz, e ele está constantemente fazendo para não parar, não dar chance de esvaziar o seu mental das coisas dele. Roubando memórias suas e sempre colocando mais dele e mantendo a dele, as memórias que ele deu a você, viva, para não serem esquecidas. Por isso dá a repetição, repetição, repetição. E por que eu falo dos livros, sempre alertei vocês dos livros, porque tudo começou pela palavra, não foi? Já expliquei por que ele criou a palavra, para nos invadir e tal. Pela palavra escrita ou contada, dita e repetida sem parar, por personagens e coisas de nosso controlador e enganador e acelerado sistema. Não é acelerado, gente, a palavra é acelerado mesmo. Enfim, foi criada toda a maquinaria de enganar, ludibriar, iludir, roubar e te manter acreditando as verdades que querem e desacreditando também, conhecido, né? Como não acreditar, quando eu falo desacreditar, né? Não acreditar mais. Daí sai de novo você ou quem está querendo acreditar, né? Substituindo uma crença por outra ou colecionando milhares de uma só vez. Fazendo fusões de algumas crenças aqui e ali, sabe? Misturando, juntando, unindo, né? Para ficar melhor. Quanto mais crenças tiver do sistema, melhor. Ai, eu sou mística. Mas não estou falando só das crenças religiosas. Estou falando também agora de todas as crenças. Eu já não falei que são todas. Os desejos, as crenças de comportamento e tudo, de manias, tudo mesmo, é tudo. Então, assim, as pessoas pensam que se sabe mais quando ela tem mais crenças, então ela sabe mais. Talvez algumas vezes sim, mas se não souber se livrar delas, acaba sendo elas. A pessoa se torna elas, acaba sendo essas informações dessas crenças, ou vivenciando de acordo com que elas, crenças e seus representantes quiseram. Guarda bem. Os seus representantes, eu já expliquei para vocês sobre os intérpretes de todos os livros, de todas as coisas que o sistema criou, não foi? Tá bem explicado isso. Se não tá, eu quero que vocês façam um grupo de 3 ou 4 de vocês. 3, 4, vai separando assim. Conversem, deixa tudo gravado e me mostra, certo? Eu quero analisar o que vocês estão conversando e o que vocês estão querendo passar para o outro. Qual a informação que vocês estão passando? Vocês têm que aprender a não repassar informações que vocês ainda não conseguiram interpretar direito. Eu conversei com a Yeti, já entendi isso. Às vezes você não entendeu. Você só vai saber se você entendeu se conversar comigo, porque eu vou te falar para você o que eu quis dizer. É por isso que eu não quero vocês se metendo em lugar nenhum outro, pegando informações erradas, interpretações erradas. Somente eu posso dizer a você e explicar a você o que eu mesmo estou passando a você e não outros, certo? Tem uns vídeos meus que eu falei assim, vocês devem ter cuidado quando repassar as informações, porque o que é para você agora absoluta verdade, você tem convicção plena, pode ser que amanhã não seja. Então tomem cuidado, não peçam para as pessoas acreditarem. Se quer conversar com ela, vocês falam, olha, eu vou falar isso para vocês, mas não acredita não, vamos conversar, para conhecer, você conhece, a gente vai falando. Agora, se já vai colocando como verdade absoluta para as pessoas, vocês estão fazendo o que o sistema quer. Vocês estão fazendo exatamente o que ele quer, aprisionando uns aos outros. Acho que vocês lembram de um vídeo meu que eu disse... Não passem meus vídeos adiante para outras pessoas. Imagina, gente, há mentes que não conseguem entender nada. E isso só atrasa vocês, porque não são as pessoas certas, sabe? Não estão preparadas. Ou até pode ser um deles passando por pessoas nossas. Então, evitem. Fiquem somente no grupo e com os que estão aqui no grupo. Conversem entre vocês e com mais ninguém. Olha, eu vou parar esse vídeo, eu vou fazer mais um outro
para que vocês não tenham que perder horas e horas aí escutando uma hora, né? E talvez vai dar 5 vídeos. Se preparem. Vou fazer mais tarde porque minha garganta já tá seca. Se cuidem, meninos.